Oi, gente. Hoje é quarta-feira, dia 29 de setembro. 29 de setembro é considerado no calendário católico, na liturgia católica, o dia dos santos anjos e arcanjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. São os arcanjos de Deus. E o evangelho que é colocado cita Jesus falando dos anjos. Por isso que nós acreditamos que existem os anjos, que Deus criou os anjos para sua glória e seu serviço. Mas o pano de fundo que foi escolhido é esse trecho do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. João, capítulo 1, versículos 47 a 51. Por exemplo, se alguém disser, mas existem anjos realmente? Você diz, Jesus falou. E o que Jesus falou é verdade. Jesus não mente. E nesse trecho, então, tem a citação dos anjos. Mas tudo começa num cenário muito interessante. Jesus estava caminhando e viu que estava vindo um homem em sua direção. Esse homem se chamava Natanael. E ele então disse, esse é um homem verdadeiramente israelita. Tem toda uma história por trás, em que Filipe chama Natanael para conhecer o Cristo, e daí traz o Natanael até Jesus. E Jesus então, quando vê o Natanael vindo, aqui o trecho está reduzido porque o tema é anjos e não Natanael, né? Natanael é o apóstolo, né? Bartolomeu, recebeu esse nome depois, Bartolomeu. Mas a história é essa, Filipe era amigo de Bartolomeu, que era conhecido antigamente, antes da sua adesão ao grupo dos 12, como Natanael, e ele disse, olha, encontramos o Messias. Aí o Natanael, que era um homem religioso, sabidamente religioso, temente a Deus e que esperava o Salvador, vem e disse para ele, quem é ele? Eu quero conhecer. Venha para você ver, é Jesus de Nazaré. E aí ele disse, mas Jesus de Nazaré, o Messias, quando vier, ninguém sabe de onde veio, vai vir do céu, vai vir com Elias na carruagem de fogo. Então ele interpelou o Filipe, porque não combinava o que eles acreditavam e o que eles esperavam com o que o Filipe estava falando. Filipe é um dos apóstolos. Então ele disse, não, venha ver para você ver, você vai constatar você mesmo. E quando os dois estão vindo, Jesus olha para Natanael e diz, este é um verdadeiro israelita, esse é um homem de fé de verdade. E o Natanael fala, ué, como é que o senhor me conhece? Da onde que o senhor me viu? E Jesus disse, antes que Filipe te chamasse, quando ainda estavas embaixo da figueira, eu te vi. Mas quando Jesus disse, eu já te conheço, quando ainda estavas embaixo da figueira, e aqui é um ponto para meditação, que figueira é essa? O que significa isso, né? Mas ele então cai de joelhos e diz, realmente este é o Cristo, esse é o homem que deveria vir, eu estou acreditando. E aí então Jesus fala, você está acreditando porque eu disse que te vi embaixo da figueira? E aí vem a frase que eu quero me referir. Ele disse, vem comigo e você vai ver coisas maiores que essas. Porque em verdade, eu lhe digo, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deu para vocês entenderem? Filipe chama Natanael não acredita, Filipe insiste que ele venha, os dois vêm. Jesus, quando vê o Natanael, diz, este é um verdadeiro israelita. O Natanael pergunta, como é que o senhor me conhece? Jesus disse, eu conheço você antes que o Filipe falasse com você. Eu conheço você desde quando você estava debaixo da figueira.
E aí então Natanael se espanta, se encanta e diz: tu és realmente aquele que deveria vir. Aí Jesus diz: olha, você está encantado com o que eu disse, pois você vai ver muito mais. Venha comigo e você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo para servir o Filho do Homem. Então aqui precisava que a gente meditasse sobre o que é a figueira. O que será que ele estava fazendo embaixo da figueira? Isso é muito controverso e há várias explicações, mas o que nós queremos meditar, eu posso até voltar sobre isso amanhã. Eu suspendo o que eu ia falar amanhã sobre o Evangelho e falo sobre a figueira. Mas o que eu queria meditar hoje é isso: Jesus falando, o céu aberto e os anjos e os arcanjos servindo ao Filho do Homem. Por isso que nós meditamos, reverenciamos os anjos de Deus. E hoje é por convenção litúrgica celebrado o Dia dos Anjos, o Dia dos Arcanjos, que são esses que Deus criou para a sua glória e seu serviço, e que Deus coloca também para nos servir, para nos defender, para nos ajudar. E aí está, entre os 3 grandes arcanjos, São Miguel, o defensor, o protetor, aquele que tem a sua espada flamejante expulsando o demônio. Essa é a tradição, e a gente então venera e pede que os arcanjos, que São Miguel, venha nos defender contra o inimigo, contra todo o mal. Agora, sobre a figueira, quem sabe a gente conversa amanhã. Não é nada demais, mas Jesus falou. E o que Jesus falou é verdade, porque Ele é caminho, Ele é vida.